A paz do Senhor, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Mais uma semana que se inicia e estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas nessa semana que passou. Foi uma semana onde nós rompemos e aqui estamos, não é verdade? Quero começar orando para nós, pedindo para que Deus venha nos proteger, nos livrar de todo mal, que nossa semana seja de vitórias, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma semana que se inicia. Ó Deus querido, nós pedimos que o Senhor vá adiante, abrindo os caminhos, tirando todo o ferrolho, tudo que não provém de Ti, toda a porta fechada, que ela venha a ser aberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Pai querido, continua, Pai, conosco no dia de hoje, nos dê um dia de livramento, um dia, Pai, de regozijo na Tua presença, um dia, Pai, que o Senhor tem preparado já para nós. Pai, visita nossos maridos, visita, Pai, as donas de casa, as mães que estão ali junto dos seus filhos, abençoa os filhos na escola, abençoa, Senhor, os filhos que estão trabalhando, nossos familiares e amigos. Senhor, seja com cada um, Pai, que vai ouvir essa mensagem no dia de hoje. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, antes de tudo, antes de eu começar a trazer a palavra, eu quero pedir para você hoje, logo no início, você que já está aqui comigo ouvindo essa mensagem, deixa a sua curtida, o seu joinha. Amados, eu percebo que às vezes, isso acontece comigo também, às vezes eu assisto um vídeo que a pessoa me manda, e um vídeo super bacana, interessante, e passa despercebido, a gente fica assim, prestando atenção, e a gente acaba de deixar de apoiar a pessoa que está, né, trazendo a palavra, para que essa mensagem chegue mais longe. Então eu quero pedir para você logo agora, do início, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, faça parte dessa obra, ajude essa mensagem a ser espalhada. Quantas vidas podem ser edificadas através da sua vida? Então eu peço que vocês me ajudem. Eu dou glórias a Deus porque o canal tem crescido tão rápido, coisa que eu jamais imaginava que ia acontecer assim tão rápido. Então toda honra e glória ao Senhor, porque Ele é o dono desta obra, Ele é o dono de todas as coisas e sem Ele nada nós podemos fazer. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Amados, a mensagem que eu quero trazer hoje é sobre perseverando até o fim, a coroa da vida. Esse texto ele tem base em Tiago 1:12. Nós vamos ler algumas passagens também relacionadas, mas vamos começar com Tiago 1:12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Amados, todos nós enfrentamos provações, é na área da família, é na área da saúde, é no trabalho, é na fé, até nossa fé, quantas vezes ela é abalada diante das circunstâncias que nós estamos passando no momento. Tiago, ele nos lembra que há um propósito e há também uma promessa por trás das provações que enfrentamos, e tudo tem um propósito para uma promessa chegar na sua vida. Ele afirma, amado, que as provações ajudam-nos a desenvolver a perseverança, e ao continuarmos perseverando, nós somos aprovados. E sendo aprovados, recebendo como recompensa a coroa da vida, que é a vida eterna e a plenitude e as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. O Senhor, Ele tem preparado uma coroa para cada um de nós, amados. Todos que perseverarem e passar pelas provas, e não é fácil, né? Passar pela prova, dando glória a Deus, não é fácil, mas todos que passam pela prova e suporta, receberá a coroa da vida. Amados, nessa passagem há uma proposta. Tiago, ele enfatiza que as provações não são meros obstáculos, mas elas são ferramentas para que nós possamos crescer, e Deus usa essas ferramentas para nos moldar e nos fortalecer, para Deus desenvolver em nós algo que
Talvez nós precisamos ser trabalhados. Talvez para desenvolver algo ou uma intimidade com Ele. Nós precisamos ser trabalhados diariamente, amados. Nós temos que aprender a fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E há uma promessa, a recompensa final para aqueles que perseveram nas provações é a coroa da vida, que simboliza a vida eterna. Deus, ele tem bênçãos imensas que Deus nos oferece. Imagina, morar no céu, é uma promessa de Deus. Todos que passarão por provações, por lutas, que são provados. Tem gente que é provada no fogo. Sabe aquela luta que parece que não tem fim, que você não vai conseguir, que você... Tem pessoas que passam por lutas, amados, que eles pensam até em desistir, tirar sua própria vida. Amados, nós temos que perseverar. E não é fácil, mas nós só conseguimos perseverar quando o Senhor está no barco conosco. Sozinho nós não temos força. Sozinhos é impossível nós conseguirmos chegar em algum lugar. Mas com Cristo, Ele garante que Ele está sempre assim junto de nós, nos fortalecendo, nos dando da graça, e nós podemos romper sim essa provação que nós estamos passando. Ela exige perseverança. Tiago nos incentiva a não desistir diante das dificuldades, mas perseverar sabendo que a prova da nossa fé produz uma perseverança. E que é isso? Amados, todas as vezes que nós passamos por lutas e provações, muitas vezes a primeira coisa que nós pensamos é desistir. Muitas vezes você fala, eu não aguento mais, eu não suporto. As pessoas entram em depressão, as pessoas ficam ansiosas, as pessoas perdem noites de sono, as pessoas, elas se entristecem, elas se afastam de pessoas por causa da luta que ela está passando. Mas há um galardão para todos que são aprovados. A perseverança, ela nos leva à aprovação de Deus. Deus, ele tem que aprovar. Amados, quantas vezes eu passei pelas lutas, eu sempre volto lá no ano de 2008, porque foi o ano onde Deus, ele mais me provou. Deus me provou de todas as maneiras, para ver a minha fidelidade com Ele. E a aprovação... A perseverança nos leva à aprovação de Deus, que é a base para nós recebermos a coroa da vida. Amados, quão difícil é você estar passando por uma luta financeira, chegar às contas, bater na porta da sua casa e você não tem o dinheiro para pagar. Como é difícil você chegar no dia de dar o alimento para o seu filho e você não tem o que colocar na mesa. Amados, e muitas vezes nas provações nós passamos esmurecendo, nós passamos reclamando, nós passamos murmurando muito, em vez de dobrarmos o joelho e pedir para Deus, falar com Deus mesmo, né? Porque Deus, ele ouve da mesma maneira que eu estou falando com você, é assim também que Deus nos ouve. Deus não fala que usou os corvos para levar o alimento para o profeta? Amados, assim que Deus faz. Às vezes nós nos entregamos por tão pouco. Eu sei que as lutas, ela vem realmente para tirar o nosso fôlego. Tem lutas que vêm para nos descabelar. Mas o Senhor, ele garante que toda aprovação, que tudo que você está passando, ele está passando com você. E você, assim, você não pode reclamar. Para que você seja aprovado, você não pode reclamar. Você tem que passar dando glória a Deus. Você tem que passar glorificando ao nome do Senhor. É disso que o Senhor se alegra. Quando ele vê essa perseverança, é quando ele entra no cenário. O amor de Deus é isso. Tiago, ele destaca a recompensa para aqueles que amam a Deus, mostrando que o amor é um motor que nos impulsiona a perseverar. Em resumo, amados, essa mensagem de Tiago é que as provações, elas são partes de um plano de Deus em nossas vidas e que isso é para nos preparar para a vida eterna. Amados, todo crente, eles têm que passar por provas. Todas as vezes, se o crente ele está passando e ele está levando uma vida mansa, numa boa, alguma coisa está errado. Porque Deus, ele prova aqueles que ele ama. Ele precisa provar nós
para que nós possamos chegar, assim, até a glória. Amados, veja bem, se o Senhor ele nos dá muito descanso e nós vamos levando a vida, tipo, tudo numa boa, nós não buscamos ao Senhor, nós não oramos ao Senhor, nós não fazemos prova de Deus, nós não jejuamos, nós não falamos com Ele na madrugada. A gente deita, dorme, descansa. Mas quando as coisas estão assim muito quietas, você pode desconfiar, porque alguma coisa não tá boa. Porque a vida do crente, ela é em constante provação. O Senhor, ele precisa permitir que chegue as provações até a sua casa, para que você acorde, para que você, sabe, se movimente de volta ao primeiro amor, que você volta à primeira palavra, quando você aceitou Jesus, era aquela coisa tão gostosa, sabe assim, você queria ir para a igreja todo dia, ai, você preparava aquela roupa bonita para você colocar, e com o passar do tempo você vai, tipo, desleixando com as coisas do Senhor. Então o Senhor, ele precisa nos provar muitas vezes para que nós voltemos ao primeiro amor. E que isso, recebemos da promessa a coroa da vida. É aquilo que, para aprovação, há uma recompensa eterna. Então o Senhor, muitas vezes, ele tem que nos permitir a nos dar aquele chacoalhão para a gente acordar. E é quando o Senhor nos coloca na prova. O Senhor também nos coloca na prova quando nós temos um chamado que está adormecido. Era o meu caso. O meu chamado, eu tenho um chamado grande, um chamado de missionária, onde Deus fala que vai me levar às nações, que eu iria pregar a palavra. Só que, ao meu parecer, eu falo, meu Deus, eu numa cadeira de roda, com a minha, tipo, um problema físico, né? Eu não ando, não é fácil eu ir em qualquer banheiro, tomar banho em qualquer chuveiro, não é, as coisas não é, tipo assim, tão fácil como a gente pensa. Mas o Senhor, ele precisa, sabe, colocar provas na minha vida para que eu acorde e faça o meu chamado acontecer. Então, de um tempo para cá, eu percebi que eu estava muito estacionada. Eu estava assim, eu sei que eu tenho um chamado, mas eu estava assim, quando Deus quiser, ele vai fazer acontecer. Quando Deus quiser, ele vai fazer as coisas acontecer. Mas aí eu pensava assim, o que eu tenho que fazer para mim começar o meu chamado? Por onde eu tenho que começar? Eu questionava muito a Deus. O que eu preciso fazer para que o meu chamado comece? Então, eu pensei assim, eu vou começar, sei lá, vou fazer postagens no meu Instagram. Não foi pra frente, nada. E Deus falava que eu ia às nações. Mas aí eu pensava, como que eu vou às nações, Senhor? Então, ao meio tempo, eu estava assim, muito tranquila, mas esperando no Senhor. Mas assim, amados, enquanto nós não fazermos a nossa parte, o Senhor também não vai fazer a dele. Então, eu comecei a falar assim, gente, eu queria começar a trazer a palavra no meu YouTube, que eu acho que é uma rede social que alcança muita gente. Tem muita gente que não tem Instagram, tem muita gente que não tem Facebook, mas o YouTube todo mundo tem. Não é uma coisa, um aplicativo que você tem que baixar. Você consegue entrar ali no youtube.com e você tem acesso. Todo mundo consegue um YouTube. Então, aí eu comecei a falar, amados, comece a me seguir lá no YouTube, mas assim, tipo assim, quem que vai querer simplesmente ir lá me seguir? E assim, eu acho que muita gente acha que eu tô querendo monetizar o meu YouTube. E, gente, pra ganhar dinheiro no YouTube, você tem que ter mais muitos milhões de seguidores. Não é o meu caso. E eu não tenho, né? Não tô preocupada se um dia eu vou ser monetizada ou não pelo YouTube. Se for, glória a Deus, tudo vem do Senhor. Mas, assim, o que eu falo é, tipo, nós temos que buscar o Senhor e levar a palavra, porque Deus também fala assim na palavra dele, que ele não vai voltar, Jesus não vai voltar enquanto a palavra dele não ser pregada em todo o mundo. Amado, quantas pessoas ainda, tipo assim, 2025 nós já estamos, mas que nunca ouviu falar de Jesus. Amados, nós temos que abrir a nossa boca. Muitos ouviram falar de Jesus, mas superficialmente. Nós temos que ir no profundo, nós temos que resgatar essas pessoas.
Aí eu fiquei calma, tranquila, falando, eu acho que eu vou começar a fazer vídeos. Mas eu não levei a sério. Passou alguns meses e nada da Lilian fazer vídeos. E Deus, ele tem me provado, amados, na minha área da saúde. Deus tem me colocado assim umas, não falo Deus, não posso falar Deus, mas por permissão dele, eu tenho tido dores no meu corpo, dores de fibromialgia. Um dia dói aqui, outro dia dói aqui, outro dia dói lá. Sabe aquela dor? Não sei se alguém tem, mas a dor, ela anda, ela caminha no seu corpo. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, só Jesus, hoje eu tô o pó da rabiola. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas é assim que eu estou me sentindo, dor, dor, dor para tudo quanto é lado. E eu creio que de uma certa forma o Senhor está me provando, porque Ele precisa, Ele está chamando a minha atenção, que é tempo. Lilian, você já procrastinou demais. Lilian, você já descansou o suficiente, você está atrasada. Então, assim, o Senhor precisa colocar provas na nossa vida para que nós voltemos ao que nós temos que fazer, ao nosso chamado, acordar para a vida, voltar para o primeiro amor, e muitas vezes é permissão do Senhor. Primeiro ponto que eu quero dizer, provações são inevitáveis, mas não são eternas. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A provação, ela não é uma punição, amados, é um processo. Todos que passam por provação acham, eu estou sendo castigado. Não veja isso como um castigo. É um processo de crescimento, é um processo na área onde Deus quer te usar. É um processo onde Deus, ele quer tratar com você. Às vezes é algo que Deus precisa consertar ali dentro do seu coração, dentro da sua alma. Às vezes você passou por situações que Deus precisa te curar. Então são processos, não é castigo, não é punição. É um processo que todos nós passamos. Por exemplo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, em João 16:33. E a prova disso tudo, que no mundo vocês tereis aflições, mas eu estarei contigo. A aprovação, ela revela nossa fé, ela fortalece o nosso caráter e nos aproxima de Deus. Exemplo bíblico que nós vemos é Jó. Perdeu tudo, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. É sobre isso. É sobre o Senhor permitir nos tratar, né, trabalhar no nosso interior, e nós permanecemos fiel ao Senhor. Porque tem lutas, amado, que vai vir, mas não vai durar eternamente. Só um momentinho. Então, uma aplicação prática que eu deixo para nós hoje, você pode até estar num momento difícil, mas Deus está te fortalecendo nesse processo. Não desista. Não desista por pouco, amados. Não desista porque você fala, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Um exemplo, casamento. Meu casamento tá indo de mal a pior. A gente só briga e a gente não dá mais certo. Aí a pessoa fala, eu vou largar, eu vou embora. Não. Entra, ore, fale com Deus. Tipo, Senhor, o Senhor precisa entrar aqui. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Então, nós temos que, correr atrás, sabe, dos propósitos de Deus. Às vezes Deus não tem uma separação para você, para o seu casamento. Deus, ele quer trabalhar tanto na sua pessoa como no seu esposo, ou vice-versa. Deus, ele precisa colocar, talvez Deus permite algumas bagunças dentro do nosso lar, para quê? Para que ele coloque tudo no lugar novamente. Mas nós temos que ter perseverança. Segundo ponto que eu quero dizer, a perseverança revela quem somos diante de Deus. Porque depois de ter sido aprovado, né? Em Tiago 1:2, ele menciona aqui, depois de ter sido aprovado na aprovação, a pessoa receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que ele ama. Este versículo, ele destaca que a aprovação é um resultado de perseverança e fé, porque sem fé, tipo assim, a gente não consegue perseverar. Nós temos que ter fé para ver aquilo se romper.
E durante as dificuldades, a gente vê uma recompensa eterna depois de passar pelo mar aí, bravo, mar vermelho. A hora que você conseguir atravessar ele, meu filho, você tem que dar glória a Deus. A recompensa eterna, ela vai vir para você. Então você tem que ser perseverante, mesmo que seja difícil, mesmo que você olhe e você fala assim, nossa, meu casamento tá um caos, nossa, meus filhos tá uma coisa que eu não sei mais o que fazer. Ah, o meu trabalho, tô tendo um problema com uma colega de trabalho e eu não dou mais conta de trabalhar naquele lugar. Amados, persevere, vai para a oração, busque ao Senhor, ore, jejue, persevere, para que você possa ganhar, ser aprovado por Cristo. Perseverar é um sinal de maturidade espiritual. É onde nós crescemos em Cristo. É onde nós desenvolvemos em Cristo as nossas habilidades. O amor, a paciência, que mais? Tipo, as temperanças, né? Tipo, quando você fala assim, se eu era brava, hoje eu sou mais tranquila. Então, o Senhor, ele vai trabalhando tudo isso. Isso é uma maturidade espiritual. Posso dizer, eu, alguns anos atrás, eu briguei com meu marido, não tive paciência. Eu falei pra ele, quer saber? Pega suas coisas e vai embora. Ele foi pra casa do amigo, ficou alguns dias. Depois a gente, conversou, não aguenta ficar muito tempo longe. E volta. Mas eu, antigamente, eu era uma pessoa tipo assim, tipo Pedro na vida. Ai, meu filho, sabe, não tenho paciência. Hoje não, hoje eu já vejo que Deus, ele me deu uma maturidade espiritual. Ele tem trabalhado dentro de mim, porque eu tenho permitido, porque eu também falei para o Senhor, eu também não era uma pessoa fácil, eu também preciso que Deus me molde, eu preciso que Deus me transforme, e eu tenho permitido. E o Senhor, ele se alegra quando nós damos abertura para que ele venha, para que ele se achegue, para que ele faça morada dentro de nós. Então, a aprovação, ela não vem com palavras, mas ela vem com atitudes e em meio às dificuldades. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser dialogado. As atitudes nós precisamos mudar, nós precisamos... É aquilo que eu falei na pregação de sexta-feira. O que eu estou fazendo, louvo ao Senhor. As atitudes que eu estou tomando, louvo ao Senhor. As coisas que eu estou falando, louvo ao Senhor. É sobre isso. E a fé não provada é uma fé que ainda não amadureceu. Quando você tem aquela fé, mas que você, tipo assim, não confia plenamente, não é uma fé. Tipo assim, você precisa daquela fé que nada te abala. Sabe aquela fé quando você fala assim, eu tenho meus problemas, eu sei que, tipo assim, o teto tá desabando aqui em cima da minha cabeça de tantos problemas que eu tô, mas eu vou deitar e dormir porque eu confio no guarda que não dorme, no guarda de Israel. É sobre isso. Fé provada é aquela fé que você consegue deitar e dormir diante de tudo que você está passando. Agora, tem aquela fé que você não consegue dormir, que você não confia, que você não sabe o que vai fazer, fica desesperada, rói a unha, fica que nem doido. Isso é uma fé ainda não amadurecida. Um exemplo bíblico. José foi provado por anos, mas ele permaneceu fiel até que Deus o exaltou no Egito. Foi muitos anos. Uma aplicação prática que eu quero trazer baseado. Talvez você esteja passando por uma longa espera, mas eu quero dizer para você, continue firme. Você deve estar muitos anos esperando uma promessa. Continue firme. Você está com o carro quebrou, a conta de luz tá para cortar, o aluguel tá para vencer. Continue firme. Tenha fé. Deus, ele usa pessoas, ele traz da onde a gente não imagina para te abençoar. Deus, ele está o quê? Te provando. Então, você talvez esteja passando por uma espera longa de algo que Deus prometeu e essa coisa nunca chega. Deus fala para você, continue firme. Deus, ele precisa te provar para você ser aprovado. Se você passa essa longa espera reclamando, murmurando, se descabelando e, o Senhor não tá comigo. O Senhor, tipo assim, o Senhor não tá vendo o que eu tô passando?
Ele está vendo, mas você está como se fosse numa sala de aula fazendo uma prova e o Senhor só está ali te observando para ver se você vai ser aprovado. É mais ou menos isso. Terceiro ponto, a promessa de Deus ela é certa, a coroa da vida. Receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Deus promete, amados, uma recompensa eterna. É a coroa da vida. Essa coroa ela é um símbolo de vitória, de fidelidade, de uma vida eterna com Cristo. E essa recompensa é somente para aqueles que o amam. Amados, o amor se prova na obediência e na fidelidade. Se nós amarmos o Senhor de toda nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo... Tem uma mosquinha aqui, sabe aquelas mosquinhas chatas? Por isso que às vezes eu tô tentando pegá-las. Mas se você persevera, né, em obediência e você continua sendo fiel ao Senhor mesmo diante das suas provas, você pode ter certeza que Deus ele vai te aprovar e ele vai te dar a coroa da vida. Um exemplo bíblico que diz, Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Está guardada a coroa da justiça, segundo Timóteo 4, versículo 7 e 8. Né? Quando Paulo diz, combati o bom combate, tipo, eu passei por todas as provas, terminei a minha corrida, guardei a minha fé, porque ele estava firmado em Cristo. Paulo, ele confiou no Senhor, mesmo quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava passando pelas provações, o Senhor estava permitindo. Mas o Senhor permitiu para que ele fosse aprovado. Ele combateu o bom combate, guardou a fé. Amados, outra aplicação prática. Você não está lutando em vão. Há uma recompensa eterna esperando por você. Permaneça no amor de Deus. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Não desvie o seu caminho. Não fique em cima do muro. Porque Deus ele tem uma recompensa que está te esperando. Basta você se posicionar. Nós temos que ter posicionamento diante as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amados, nós temos que confiar no Senhor verdadeiramente, sem sombra de dúvidas. O Senhor ele é poderoso, ele é fiel. O Senhor ele é o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele peleja na justiça, ele é médico dos médicos, ele é juiz dos juízes. Ele é médico por excelência, ele é o grande eu sou, tudo está na mão do Senhor. O dinheiro, a fortuna, tudo é de Deus, nada é nosso, tudo é dele. Ele é dono do ouro e da prata. Por que tememos tanto? Por que não conseguimos confiar? Em Romanos 5, versículo 3 a 5 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por amor do Espírito Santo que ele nos concedeu. O Senhor ele deixou o Espírito Santo aqui para interceder por nós. Todas as vezes que estamos fracos, abatidos, o Espírito Santo intercede por nós. Ele concedeu o Espírito Santo que ficasse aqui, porque ele sabia que nós iríamos precisar. Amados, Romanos 3, 5, 11 é uma daquelas passagens que nos desafiam a ver as dificuldades da vida com uma perspectiva completamente diferente, com a perspectiva de Deus, com o olhar de Deus. Vamos dar uma olhada no primeiro texto e depois destrinchar o significado. Vamos voltar aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Mas nos gloriamos nas tribulações. A gente se faz de coitados na tribulação.
Porque sabemos que a tribulação ela produz uma perseverança. Muitas vezes a gente se entrega, mas nós temos que perseverar. Quando nós perseveramos, o nosso caráter é aprovado, porque nós confiamos em Deus. Nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele não perde batalha. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nos gloriamos nas tribulações. Paulo está dizendo algo contracultural, que o cristão ele pode se alegrar até mesmo nas dificuldades. Sim, nós podemos, mesmo com lutas, nós podemos sorrir. Isso não significa que gostamos de sofrer, mas que entendemos que o propósito maior do sofrimento é a aprovação de Deus. O sofrimento, ele nos aproxima de Cristo, ele molda o nosso caráter, ele fortalece a nossa fé. Todas as vezes que estamos fracos, daí que nós estamos fortes. Por quê? Porque estamos perseverando. Porque muitos de nós acreditamos que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que em Cristo nós vamos conseguir romper. Que em Cristo nós vamos conseguir passar por essa provação. E nós temos que ter a total consciência de que isso é verdade, é bíblico, está na Bíblia. A tribulação produz perseverança. As dificuldades não vêm para nos destruir, mas ela vem para nos tornar resistentes. A perseverança aqui é a capacidade de continuar firme, mesmo em meio à dor. E não é fácil. É como um músculo. Sabe quanto mais você pega peso, mais resistente você fica? Sabe quando você puxa a barra, mais você fica com os braços musculosos? É tipo isso. É uma resistência, uma capacidade que Deus dá. É mais ou menos comparando a isso, como um músculo. Quanto mais usado, mais firme fica, mais forte você fica. Terceiro, a perseverança, um caráter aprovado. Com o tempo, a perseverança, ela forma o nosso caráter. Nós nos tornamos pessoas maduras, que não são levadas por qualquer vento. Um caráter aprovado é aquele que já passou pelo teste, que foi refinado como ouro no fogo. Que foi aquele vaso quebrado, Deus teve que quebrar para refazer ele tudo de novo. É mais ou menos isso. Quarto, o caráter, ele é aprovado, o caráter é aprovado e vem a esperança. Quando vemos que Deus já fez em nós, isso renova a nossa esperança. Quando nós vemos que Deus, ele trabalhou e nós conseguimos romper aquilo que nós estávamos vivendo, isso nos traz esperança para o futuro. Nós sabemos que as próximas lutas que vai vir, nós vamos conseguir passar com mais facilidade, porque nós vimos na mão de Deus. A nossa esperança, ela não é vazia, ela tem uma base, que é Deus. E Deus, ele é fiel, amados. Todas as vezes que passamos por lutas e que nós conseguimos sobressair aquilo que nós estávamos vivendo naquele momento, as próximas e futuras lutas que vai vir, porque o crente, ele vive de luta em luta, nós sabemos que nós vamos conseguir tirar de letra um pouco mais. Eu sempre costumo dizer, eu fui tão provada que hoje eu confio tanto no Senhor. Não que, tipo assim, eu não me descabelo. Eu também tenho algumas provações que eu falo, meu Deus, de novo. Ai, Pai, tem misericórdia. A gente já reclama. Mas eu já passei por tantas coisas que eu consigo confiar no Senhor e eu sei que Ele é socorro presente. Ele sempre acaba trazendo de uma forma ou outra a provisão que você precisa. Então você tem que confiar. E a esperança, ela não nos decepciona, porque não é a esperança em coisas passageiras, mas a nossa esperança está em Deus, num Deus eterno, num Deus que tudo pode, naquele Deus que eu acabei de falar, o dono do ouro e da prata, o Deus que é médico por excelência, o Deus que é dono de todas as coisas, juiz dos juízes, né? Aquele que toma a causa e ganha qualquer parada, não tem. Com o Senhor ou é ganhar, ou é vencer, ou vencer. Se não chegar
a essa conclusão é porque Deus ainda precisa trabalhar na sua vida e talvez você precisa passar por algumas humilhações, por algumas lutas que vai te deixar humilhado, mas é porque Deus precisa trabalhar no seu caráter. Mas não vai te trazer a morte, vai te trazer crescimento, vai te tornar uma pessoa forte, de um caráter maravilhoso, como um caráter de Cristo. E a garantia disso é o amor de Deus que foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Amados, só Deus mesmo para fazer coisas assim lindas na nossa vida. Apocalipse 2:10 diz assim: se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então veja bem, nós temos que ser fiel a Deus até a morte, até os nossos últimos dias. E essa passagem de Apocalipse 10, ela tem uma ligação direta com Tiago 1:12. É uma promessa da mesma coroa de vida que nós lemos em Tiago 1:12. É a mesma passagem, ele está falando da mesma coroa da vida. Se você prosseguir, perseverar, você vai receber o seu galardão, a coroa da vida. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, a coroa eterna como meta dos que correm a corrida da fé. Amados, é sobre ter fé, perseverança e provação. Quando você passar por esses 3 steps, você está apto para receber a coroa da vida. E eu quero deixar a nossa conclusão para fechar essa mensagem hoje. Nós temos que reafirmar todos os dias: as provações não são o fim da sua vida. São parte do caminho para a aprovação, para você receber a vitória. A perseverança hoje produz uma recompensa amanhã. Hoje você está passando por um ato que você tem que perseverar, mas amanhã você vai ver uma recompensa. Você vai ver concluído coisas que você talvez não viu com seus olhos humanos. Você vai receber da parte do Senhor algo que Ele te provou tanto, que Ele falou: agora é a hora de eu entregar. A bênção está completa. Deus, ele vê sua luta, amados. Ele prometeu uma recompensa eterna. Depois de passarmos por tudo, por provações, por lutas, o Senhor, ele sempre vai nos abençoar com alguma maneira. Imagina nós, pais, né, que às vezes falamos para o filho: não, eu não vou te dar isso agora porque agora não é hora. Mas o pai se compadece, ele sempre dá um jeitinho de ficar observando o filho durante um tempo para ver se ele está andando direitinho, da forma que você pediu, se ele tá chegando no horário certo, se ele tá limpando o quarto como você pediu. Aí quando você vê que você deu várias coisas para ele fazer e ele seguiu tudo direitinho, qual que é o pai, qual que é a mãe que não vai abençoar o filho com alguma coisa? Sempre vai, sempre dá um jeito. Às vezes eu brigo com meus filhos e eu falo: eu quero saber a partir de hoje de vocês se virem, vocês vão pegar Uber, vocês vão pro trabalho e eu não vou levar mais ninguém. Minha filha, passa 2 dias, tá a Lilian lá de novo, na peleja, leva filho, pega filho, 10 da noite, 2 da manhã. Assim é o Senhor, ele tem um cuidado conosco, ele não consegue deixar a gente caminhar sozinho, ele garante que ele está conosco. Muitas vezes nós, pais, somos falhos. Em vez de nós deixar os nossos filhos crescer e ter maturidade, a gente acaba voltando, observa eles um pouquinho, eles deu aquela melhorada, tipo assim, aquele engana bobo pra gente, a gente cai de novo que nem patinho e volta e faz tudo de novo. Mas o Senhor não, o Senhor, ele tem um olho de águia, ele vê de longe, ele sonda a mente, ele sonda o coração, ele esquadrinha o nosso coração, amados. Não tem como enganar o Senhor. Os nossos filhos até enganam, porque nós não somos onipresente, onipotente, não temos a capacidade que o Senhor tem. Mas com o Senhor é diferente, ele vê, ele escuta, ele sabe todas as coisas. Então persevere hoje, porque a sua perseverança vai produzir uma recompensa do Senhor para você amanhã. Deus, ele vê a sua luta, mas ele prometeu uma recompensa eterna e ele prometeu que ele estaria contigo.
E eu quero deixar essa mensagem para vocês. Para você que está passando por provações, ore por força e perseverança, Deus vai te dar. Para você que tem pensado em desistir, lembre da coroa, vai valer a pena. E para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje é dia de recomeçar a caminhar com Ele. Se você está afastado, é tempo de você voltar para o caminho do Senhor. Não deixe mais passar, persevere, ande com Cristo, caminhe com Cristo. Ele tem algo reservado para você. As lutas que você está passando não vai te matar, vai somente te amadurecer. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, está aqui mais uma mensagem entregue da sua parte. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, visita cada filho neste momento. Se tem algum filho, alguma filha, Pai, que está te recebendo, Pai, como seu único e suficiente Salvador, Pai, escreve o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida. Perdoe os pecados deles, Senhor, e receba eles, Pai, no teu livro da vida. Escreve o nome deles, Pai, com a tua caneta de ouro. Ah, Deus querido, e para esses que estavam afastados e resolveram voltar, Pai, seja com eles, Pai, em nome de Jesus. Ajude, Pai, eles a ter perseverança e fé, que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar no lugar, no devido lugar. Depois de todas as provações que eles passarem, o Senhor vai aprová-los, o Senhor vai abençoá-los, o Senhor vai ter para eles a vida eterna. E isso basta, isso para nós basta. Isso já é tudo de melhor que nós poderíamos ter. Senhor, continue conosco no dia de hoje. Abençoa, Pai, nossos filhos, nossos maridos, as mulheres, as donas de casa, todos que ficaram comigo até o final. Em nome de Jesus, Pai, abençoe, Pai. Seja com cada um no dia de hoje. Nós entregamos esta oração em Tuas mãos, crendo que o Senhor nos fortalecerá, que o Senhor nos ajudará a perseverar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Que palavra poderosa. Deixe um glória a Deus, um aleluia aqui no comentário. Compartilhem essa mensagem. Deixa Deus te usar, seja instrumento na vida das pessoas que querem, que precisam ouvir essa mensagem. Fala com eles a necessidade de perseverar no meio das lutas. Se você tem amigos que estão passando por provações, lutas, seja a boca de Deus, fale para eles que o amor de Deus, ele é maravilhoso, ele é cuidadoso, ele é zeloso, que ele está provando porque ama. Amém, amados? Um forte abraço, uma semana abençoada para vocês. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.